No meio da noite, algo muito maior estava te observando. Não um anjo bonzinho com asas brancas e harpa, mas algo tão antigo, tão terrivelmente poderoso, que até o próprio Satanás tremeu quando ele apareceu. A Bíblia esconde o nome dele em apenas 3 versículos. Mas quando você entender quem ele realmente é, você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Fique até o final, porque o que eu vou te contar agora quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Era uma noite comum em 2017. Eu estava sozinho na minha casa, a luz do abajur tremendo como se tivesse medo de ficar acesa. Eu lia Daniel capítulo 10 pela 1000ª vez, mas daquela vez algo rasgou dentro de mim. Versículo 13. Leia comigo. Bem devagar. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Um dos primeiros príncipes. Não um anjo, não um arcanjo comum. Um dos primeiros! E então o texto diz que esse ser ficou preso, lutando sozinho, contra o príncipe da Pérsia, um demônio tão forte que segurou um anjo por 3 semanas inteiras. 3 semanas. E só foi libertado quando Miguel apareceu. Naquele momento eu senti um arrepio que começou na nuca e desceu até os pés. Porque a Bíblia nunca diz o nome do anjo que foi preso, mas diz o nome de quem veio socorrê-lo. E se eu te disser que esse Miguel não é apenas o arcanjo bonzinho que a gente desenha em quadro de igreja, e se eu te contar que ele é o único ser no universo que a Bíblia chama, em Judas 1:9, de o arcanjo, o único que teve coragem de enfrentar o diabo cara a cara pelo corpo de Moisés, e venceu. Feche os olhos comigo um segundo. Imagine uma guerra que você não vê. Não é de tanques, não é de bombas. É uma guerra de inteligências tão antigas que o tempo humano não comporta. No livro de Daniel, Miguel aparece como o general supremo de Israel. No Apocalipse 12:7 ele lidera o exército celestial e expulsa o dragão do céu com as próprias mãos. Mas tem uma coisa que sempre me gelou o sangue. Em nenhum momento a Bíblia diz que Miguel é um dos arcanjos, ela diz que ele é o arcanjo. Singular, como se houvesse só um. E em Daniel 12:1 ele recebe um título que só Jesus usa em outro lugar. O grande príncipe que se levanta pelo povo de Deus. E aí a pergunta que ninguém quer fazer começa a queimar. E se Miguel for mais do que um anjo? E se ele for a presença do próprio Filho de Deus antes de Belém? Eu sei, parece loucura. Mas escute isso com um coração aberto. Em 2019 eu passei pelo pior ano da minha vida. Depressão tão profunda que eu não conseguia levantar da cama. Eu sentia literalmente um peso no peito. Como se alguém estivesse sentado em cima de mim todas as noites. Eu gritava para Deus, mas parecia que o céu estava de bronze. Uma madrugada, às 3:14 da manhã, eu lembro até hoje, eu abri a Bíblia aleatoriamente. Ela caiu aberta em Daniel 10. E eu li o versículo 12 desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Compreender e arrir o meu heart perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu comecei a chorar como criança. Porque o anjo estava dizendo, você acha que suas orações não chegaram? Elas chegaram no primeiro dia. Mas eu precisei de 21 dias lutando para poder vir até você. Naquele exato segundo, eu senti o quarto mudar. O ar ficou pesado, elétrico. E o não vai assaz eu não ouvi trombetas. Mas eu senti uma presença tão forte que meu corpo inteiro tremia. E uma voz, não ouvi com os ouvidos, ouvi dentro do peito, disse apenas 4 palavras. Eu já venci por você. Na hora eu soube. Não era um anjo qualquer. Era ele. Miguel. O mesmo que segurou o corpo de Moisés. O mesmo que vai ficar de pé no fim dos tempos. O mesmo que enfrentou Lúcifer e o jogou do céu como um raio. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi. E acordei vivo. Agora vem a parte que vai te deixar sem chão. No livro de Josué capítulo 5, um homem aparece para Josué com uma espada desembainhada. Josué pergunta, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o homem responde, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Agora vim, Josué cai com o rosto em terra e adora. E o príncipe aceita a adoração. Anjos nunca aceitam adoração. Nunca. Em Apocalipse 19:22, anjos rejeitam adoração com veemência. Mas esse aceitou. E sabe quem a tradição judaica antiga sempre identificou como esse príncipe do exército do Senhor? Miguel. E sabe quem Jesus se revela ser em Apocalipse 19, voltando com uma espada saindo da boca, liderando os exércitos do céu? Ou a Bíblia está nos dando pistas há milhares de anos de que Miguel é a manifestação visível do próprio Cristo em forma de guerra antes da encarnação. Pense nisso. O anjo mais poderoso da Bíblia. Talvez nunca tenha sido apenas um anjo. Hoje, toda vez que eu oro, eu não peço para qualquer anjo me ajudar. Eu chamo ele pelo nome.
Porque eu sei que se Miguel apareceu para Daniel depois de 21 dias de guerra, se ele segurou o corpo de Moisés das mãos do diabo, se ele vai se levantar no final dos tempos e proteger o povo de Deus na maior tribulação da história, então ele está aqui, agora lutando por você. Mesmo quando você não vê, mesmo quando o céu parece silencioso, ele já está lutando e ele nunca perdeu uma batalha. Se você está passando por uma guerra que ninguém vê, se você já chorou sozinho achando que Deus te esqueceu, escreva nos comentários agora só uma palavra: Miguel. E eu prometo que vou orar por você com essa palavra na boca, porque eu sei o que ele é capaz de fazer. Eu senti na pele. Se esse vídeo mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque talvez essa seja a noite em que Miguel entra na guerra dele por causa de uma oração que você nem fez ainda. E se inscreva no canal, mas só se você tiver coragem de conhecer o resto dos segredos que a Bíblia esconde. Deus te abençoe e que Miguel esteja ao seu lado. Agora mesmo.